Olá, vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou esclarecer o que é o tal do storytelling e também vou trazer umas dicas a respeito desse tema. Talvez fosse muito mais interessante, mirabolante, eu já ter falado histórias que envolvem para vender e barará, barará, mas não é esse o meu feitio por aqui nos meus vídeos. Basicamente, storytelling se traduz na capacidade de contar histórias. E como coloquei ali, história com vida. Com vida. Nos dois sentidos, de convidar e também de ter vida, de trazer emoções. E é basicamente nesse sentido. Storytelling ficou muito famoso no quesito vendas. Use histórias para vender, histórias que envolvem barará e biriri e tal, e faz vender feito água, é mais ou menos esse intuito aí, tá bom? E vou estar esclarecendo o que é isso, afinal, aqui no ponto zero, melhor do que eu já saí falando, eu vou explicar nesse vídeo o que é esse tal storytelling, usar ou não, e quando que é bom utilizar, e 5 dicas supimpas. Supimpa é muito coisa de tiozão, pode-se dizer assim. Mas eu achei interessante. Beleza? Esse é o cerne do vídeo. Beleza? Novamente, ao quadrado. Vamos nessa. Item 1. O que é o tal bendito, maravilhoso ou ruim storytelling? E aí? Que papo de pescador é esse? Pelo que pescador é conhecido? Contar a história. Então é basicamente isso. Storytelling, como eu disse no início do vídeo, é a capacidade de contar histórias. Storytelling, contar histórias. Então, se traduz justamente em explorar os pontos para se contar uma boa história. Amarrar a comunicação numa história. E isso para tudo. Como o viés desse canal é marketing, é vendas, normalmente eu vou estar utilizando storytelling para vender alguma coisa, para embalar algum produto. Então eu posso estar utilizando a minha capacidade desenvolvida, estudada, aprofundada de contar história em qualquer um desses cenários, em qualquer momento e para qualquer peça. Seja para uma página de vendas, seja para uma narrativa no Stories, seja para uma publicação, seja lá para onde for. E storytelling se traduz justamente nisso, entender as nuances de uma boa história, o que fisga mais uma pessoa, o que faz com que ela se emocione mais, como que eu consigo me conectar melhor através da história, onde eu aprofundo, porque uma história por si só tem várias nuances. Se eu parar para contar o que eu fiz no meu dia, se eu falar da história da minha vida, eu vou passar por diversos pontos, diversas tensões, diversas emoções, enfim. E storytelling é justamente isso, saber explorar esses pontos e onde apertar mais, vamos dizer assim, onde explorar melhor na hora que eu for comunicar o que eu realmente desejo através de uma história, tá bom? Vamos para o ponto 2. Pescar ou não? Continuando na analogia do pescador. E qual o melhor momento? Eu sugiro, indico piamente, profundamente explorar boas histórias. Porque agora vamos entrar numa outra história. Se a gente mergulhar, se eu e você mergulharmos na linha do tempo e lá para trás, lá na época do Homem das Cavernas e tal, desde aquele momento o ser humano já contava história, já contava o que tinha acontecido na região, já trazia fatos, já pintava nas paredes, já trazia a história, o cenário, o contexto de tudo que foi passado, entendeu? Se sentar com a sua avó, com o seu avô, com o avô do vizinho, com uma pessoa mais idosa, ela vai te contar a história a rodo e prende pra caramba, prende pra caramba. Eu posso estar numa palestra XYZ, seja lá de quem for, pode estar um aspecto técnico detalhado, a pessoa aprofundando piamente, todo mundo sério, centrado, seja lá o cenário, o nicho que for, o meio que for, e tá lá todo mundo concentrado, as informações boas, o cara tá trazendo dados, o cara tá trazendo isso, aquilo, mas se o cara parar em algum momento da conversa e falar, galera, antes de irmos para os próximos passos, eu tenho que contar um baita de um pepino que eu tive que resolver para chegar até aqui. Por conta dele, eu pensei que eu nem ia conseguir vir. Ia melar todo o meu planejamento que eu fiz para esse evento, que eu fiquei mais de um mês me planejando para vir.
fiz todo esse roteiro maravilhoso, montei esses slides e tal, tal, tal. Só que esse imprevisto, no momento que eu vim, olha, quase que jogou por água abaixo. E antes de entrar nos próximos passos, vou esquecer tudo isso, vou contar para vocês o que aconteceu. Olha só, quando eu estava vindo para cá, logo quando eu desci do meu condomínio, que eu deixei o carro na frente, acabei não estacionando lá dentro, por causa que na noite passada aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, barará. E estavam pintando as vagas de estacionamento ali dentro, tal, 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 tive que deixar na rua, assim, assim, assado, tal, tal, tal. No momento que a pessoa ela começa a contar a história, por mais que as pessoas já estejam imersas no assunto da palestra, achando a coisa mais interessante do planeta, nossa, que legal os dados que ele está trazendo, as afirmações que ele está fazendo, o conteúdo é muito bom, legal, pá. Mas no momento em que ele falar, que ele abrir a boca para dizer que eu quase não vim por causa disso, eu vou falar para vocês o que me aconteceu, é instantâneo. Todo mundo grela os olhos, tá, o que aconteceu, o que aconteceu. Isso pode se comprovar na tua rotina, na faculdade, no trabalho, na rodinha com os amigos, no boteco, seja lá onde for. Contar a história é um imã natural. A nossa vida, ela é uma história, ela é uma trajetória, cada um está escrevendo a sua própria história. A história é uma das coisas e um dos meios de comunicação que mais envolvem no âmbito geral. Quando eu estou pensando em níveis de consciência para comunicar algumas coisas, que é um dos pilares principais quando se estuda sobre marketing, inclusive tem vídeo aqui no canal, se quiser dar uma procurada, tem ali níveis de consciência. E quando eu penso no nível mais aberto, lá em cima, a pessoa mais inconsciente de tudo, e quando eu quero conversar com ela, quando eu quero me comunicar com ela, eu tenho que ser mais indireto em relação à venda, diferente da pessoa que está aqui embaixo. Eu estou fazendo esse símbolo aqui por causa do conezinho do marketing. Quando vai se procurar sobre marketing, tem lá os funis, os conezinhos lá, normal, tem vários triângulos. Então aqui embaixo fica a pessoa que está mais propensa para receber a oferta, e aqui em cima a pessoa que está mais inconsciente de qualquer coisa. No máximo ela sabe do nome dela e olhe lá o que ela almoçou no dia anterior. Então, quando eu estou me comunicando com essa pessoa que é mais inconsciente, eu tenho que ser mais indireto ainda para comunicar. Se eu chegar falando de algum produto, de alguma coisa, provavelmente ela vai fugir. Então, eu tenho que fisgar ela de alguma maneira e ir puxando em relação ao tema para cair no produto. Ou só para deixar uma mensagem X para ir trazendo essa consciência para em algum momento eu ofertar para ela, beleza? E uma das melhores maneiras de se fazer isso, de se comunicar de forma mais indireta, é contando história. Só que a história, ela se adequa muito bem para esse tipo de público, que ele é mais inconsciente. Só que ela tá em todos os outros caminhos. Eu posso usar ela em qualquer momento. História é bom para fazer oferta direta, história é bom para conscientizar a respeito do problema em relação à solução, em relação ao produto, em relação a qualquer coisa. História cabe em qualquer lugar, em qualquer cenário, em qualquer momento. E ali, já até aproveitando esse gancho, eu coloquei aqui, e qual o melhor momento para se contar uma história? Olha, essa questão de comunicação, ela é muito pessoal, particularmente olhando para o Arthur como copywriter e pensando em relação à minha vida. Porque a comunicação, ela está em tudo na nossa vida. Desde as palavras que a gente diz, desde as trocas que a gente faz, porque comunicação é uma troca. Desde as células que se conectam no nosso corpo, das sinapses nervosas, a comunicação, ela está em tudo. E não, a questão da comunicação em si, creio eu, que é muito, vamos dizer assim, o pessoal da música muito gosta de usar esse termo, que é o tal do feeling, é o tal do sentimento. O pessoal da arte também gosta muito disso, que é o sentir, muitas vezes não saber assim, ó, explicar o que estou fazendo, mas eu estou fazendo. Quando eu vou me encontrar com os amigos, eu não fico pensando na comunicação, o que é que eu vou usar. Eu me preocupo em ser eu e comunicar o que eu realmente quero falar, entende? E é muito essa questão da comunicação no marketing também. Só que as pessoas, eu não vou dizer que eu não entendo por que eu entendo, só que se eu for abrir isso, eu já vou abrir de certa maneira, mas não tão profundamente, mas as pessoas elas se engessam. E quando se procura sobre copywriting, eu acabo caindo só no quê? Nas melhores promessas, nos scripts infalíveis que vai fazer você vender até para quem está devendo para todos os AJ da cidade e não tem dinheiro, mas nem para comprar uma bala de 5 centavos. Entende? Para gatilhos ultra mega matadores, mais do que do Rambo, e o Schwarzenegger compraria esse gatilho para botar na metralhadora do Exterminador do Futuro 25, entendeu? Então, tipo, é isso.
Sendo que copyright é a condução através da comunicação, levar a pessoa de um ponto ao outro e saber os melhores pontos a se comunicar para que eu consiga fazer a venda de algum produto. E o melhor momento para se fazer isso, entender essas nuances. Então a comunicação ela acabou se tornando grosseiramente e transparente no português chato, maçante. Porque a todo momento eu estou pensando, não tem problema em pensar em ofertar, em vender, não tem problema. Só que eu penso em artifícios que engessam a comunicação de uma maneira que eu não vejo necessidade. E várias pessoas que eu fiz mentoria com mais de 30 anos de experiência, com leão de cane nas costas, pessoas que mais vendem no perpétuo, em produto perpétuo, de infoprodutos, faturam milhões e, enfim, todo mês, várias delas pensam do mesmo jeito. Os principais nomes da publicidade pensam do mesmo jeito. E dentro do marketing digital se tem isso de você tem que usar os gatilhos tais, você tem que usar o script matador, você tem que usar os ganchos magnéticos do magneto e tal. Olha, eu chego a dar risada disso. Porque no final de contas, é ser transparente com a pessoa. E claro, saber explorar a comunicação, saber explorar as nuances, saber escrever bem, entender como se escreve bem, como se comunica bem. E a história é uma das melhores maneiras de se fisgar isso e de se explorar todas essas nuances. Porque a história ela já está presente em todos os âmbitos da nossa vida. Como eu disse, a nossa vida é uma história que está sendo escrita. Entendeu? Então, é basicamente isso. Fala por si só. E a questão do melhor momento, voltando um pouco mais para trás dessa pergunta, respondendo especificamente, é a questão do feeling, como eu disse, de ter o jogo de cintura. Eu vou escrever um e-mail, olha, eu estou no último dia para a pessoa comprar no lançamento, eu não vou pegar um e-mail, vou escrever um trabuco de uma história para chegar lá embaixo e dizer, depois desse pergaminho, meu filho, que eu te disse, você tem aí 2 horas para comprar o produto, senão acabou a oferta. Não, é contexto. Contexto, objetivo, mensagem. É essa a ordem. Qual contexto? Onde é que eu estou? Eu estou querendo levar alguém para uma página de vendas? É um anúncio? É uma página? É um e-mail? Qual é que é? Qual é a situação? Estou no lançamento? É um produto perpétuo? Estou vendendo serviço? Qual que é o cenário? Beleza, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é comprar pão. Então vou falar para o Joãozinho para que eu quero comprar pão. Simples. Se eu estou no lançamento, lá uns 45 do segundo tempo, último dia, faltando 2 horas, não vou ficar enchendo linguiça. Eu vou chegar pro cara e vou mandar um e-mail de 2 linhas dizendo para ele, meu filho, olha só, é o último dia para comprar. Eu não vou ficar mais falando por causa que o restante do tempo é para te agir. Beleza? Compra ou acabou. Valeu, tchau, urgência, escassez. Beijo. E é isso. É questão de entender o melhor momento para encaixar isso. Só que de repente eu posso escrever uma historiazinha, não tem problema. Mas eu também não vou escrever aquele trabuco por todos esses argumentos que eu falei diante do cenário. Eu não vou pegar, de repente, uma página de venda já está entupida de coisa, agora é legal, chegou na hora do momento da história do especialista ali, da história do prestador de serviço, uma página de captura, de apresentação, enfim, e vou descrever, entendeu? Mas se a página, de repente, tem poucas informações, pô, legal, acho que é bacana, o cara tem uma história, tem uma trajetória muito bacana, muito motivante e tal, vou explorar melhor esses pontos. E é esse que é a grande questão. A pessoa que ela escreve olhando para um copywriter em si, tem tanto destaque na capacidade de escrever e representar e traduzir as ideias, tanto quanto a de captar ideias. Nos momentos em que eu estou conversando com especialistas, com pessoas que eu estou prestando serviço, muito do tempo, não vou dizer, talvez seja na maior parte dele, eu estou em silêncio, estou quieto. Cara, me fala um pouco da tua história, me fala um pouco da tua trajetória, de tal momento, como tu chegou até aqui, e vou só anotando, prestando atenção para fisgar os melhores pontos e mostrar isso para as pessoas. O que eu acho que é mais interessante por causa de X, Y, Z. Entendeu? Então a comunicação por si só, ela não. É muito difícil, não que seja muito difícil, mas eu acho que é um desperdício, na verdade. Tentar enquadrar e modelar em determinado cenário fale isso, determinado cenário faça aquilo, determinado cenário use história, use não sei o quê. Eu tenho que entender os mecanismos e depois eu brinco com isso. Claro que é legal saber, use histórias para pessoas mais inconscientes, para pessoas mais conscientes de determinados cenários, não seja tão prolixo, não fique enchendo linguiça, falando um monte de besteira e barará, entendeu? Ter esse senso, entender das ferramentas, os mecanismos, os artifícios, o que eu posso usar na minha comunicação. E depois me desprender de tudo isso e lembrar que eu sou um ser humano e está todo mundo se comunicando. Entendeu? Não preciso virar o Robocop e me travar inteiro de um monte de gatilhos e artifícios magnéticos. Eu só vou afastar as pessoas e vou me tornar mais do mesmo. Num mercado onde
Uma das coisas que mais se preza é destaque. E não tem como destacar se eu faço igual a todo mundo. Beleza? E a comunicação é um dos principais pilares, porque em qualquer etapa, de qualquer esteira, de qualquer coisa no marketing, eu tenho dois pilares principais. A mensagem e a distribuição. Distribuição, qualquer pessoa distribui e do mesmo jeito. Tráfego é igual para todo mundo, grosseiramente. Só que a mensagem que ela é o ponto de destaque, onde eu vou conseguir me diferenciar. Claro, no produto, na oferta, tá, beleza. Mas tudo isso está embalado, está embutido numa mensagem. E a maneira que eu comunico isso que vai fazer com que aquilo se torne atrativo. Beleza? Então, no momento em que eu jogo a criatividade por água abaixo e me enquadro, engesso num monte de gatilhos, num monte disso, daquilo, eu estou enfraquecendo a minha comunicação ao invés de enriquecer, tá bom? Já peguei vários pontos, já falei de várias coisas a respeito disso. Pensei que ia falar muito menos, mas enfim, passando para o próximo ponto aqui. Como eu disse, super indicado e momento a questão de jogo de cintura, mas em praticamente tudo dá para se encaixar a história, beleza? E vamos para o último ponto, algumas dicas para dar uma enriquecida aí nesse storytelling na hora de contar alguma história, de falar alguma coisa para as pessoas. Ricas dicas. Vamos nessa. Botei 5. A primeira, se tu pegar e sair a comprar algum livro, pegar algum arquivo, ouvir alguma palestra de storytelling, uma das principais coisas que se diz, e até se pegar algum livro de literatura, por exemplo, é a tal da ambiência. Situar a pessoa naquele ambiente, naquele momento. E como que eu faço isso? Eu trago detalhes do que está acontecendo. Eu digo o que está acontecendo, o meu entorno. Situar a pessoa. Como é que eu situo alguém no que está acontecendo? Olha, fulano, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa antes de eu vir. Tá, mas eu não estou entendendo. Que horas que isso aconteceu? Que dia que isso aconteceu? Em que momento do dia isso aconteceu? Então é muito normal se ver dicas de storytelling falando, fale do horário em que aconteceu tal coisa. Diga em que período do dia que aconteceu tal coisa. Isso eu estou situando a pessoa para que ela esteja junto comigo naquela narrativa. A narrativa é como eu empacoto e como eu conto a minha história. Então, a ambiência ela é uma das coisas mais importantes, porque eu começo a imersão da pessoa naquilo que eu estou contando a partir da ambiência. Hoje, 2 horas da tarde, quando o sol estava lá no céu, lá sozinho, totalmente espreguiçado, céuzão azul, eu saí para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu já trouxe uma certa ambiência para a pessoa. E tava um solzão e não tinha muita gente na rua. Tá entendendo como eu estou contextualizando ambiência, ambiente, o que está acontecendo no meu entorno? Contar para a pessoa. Tinha um carro passando na rua, eu estava usando tal roupa, eu estava de óculos, eu estava sem óculos, eu estava com a barba feita, eu estava sem a barba feita. Tudo que eu puder contar para a pessoa vai fazer com que ela mergulhe cada vez mais. E quanto mais ela mergulha, mais ela se conecta. Quanto mais ela se conecta, mais eu consigo conduzir ela através dos pontos que eu desejo levar. Beleza? A comunicação, grosseiramente, ela é uma dança. Entende? E nisso eu já começo a tocar no ponto de baixo, que quando eu estudo storytelling, muitas pessoas elas dividem a história, tem um outro nome, só que eu não consegui achar, procurei pra caramba, então ficou grosseiramente com esse, da tal da panorâmica, onde eu divido a história em 2 pontos, 2 partes, grosseiramente. A tal da parte cênica, o momento cênico, e a panorâmica. Que o que seria isso? E uma definição muito boa que eu vi, que é o não conte, mostre. Isso está totalmente atrelado com a questão da ambiência. Quando eu estou falando da parte cênica, eu estou mergulhando nas nuances sentimentais. Cênica, sentimento. Tá, que tem o C ali, né? Não vai escrever sentimento com o C, pelo amor. Mas já remete um pouco a isso, entende? Do cênico ser literalmente pegando o gancho que eu estava contando antes. Ontem, 2 horas da tarde, eu saí, estava um céu azul. Aí eu já vou mergulhar um pouco no cênica. Eu estava me sentindo assim, assensado. Eu estava me sentindo um pouco cabisbaixo, porque na noite anterior eu briguei com minha namorada e ela falou pra gente dar um tempo, precisava pensar em tal coisa, ficou chateada comigo por causa de tal coisa. Você vai lá, entendeu? Mas pensar nessas nuances, explorar o lado sentimental. Porque quando alguém, isso daí para pensar na vida em si, no contexto. Quando alguém começa a nos contar
compartilhar dos sentimentos, eu me conecto demais. Por quê? Porque eu também tenho sentimentos, assim como você. E quando eu falo dos meus sentimentos, eu estou traduzindo coisas muito íntimas que acontecem comigo. Tem algo mais íntimo do que os nossos sentimentos, do que as coisas que a gente pensa, entende? E quando eu começo a compartilhar isso, eu vou me conectando com a pessoa num grau de intimidade muito grande, entendeu? Tanto que a pessoa daqui a pouco tá ali do outro lado, tipo, eu te entendo, eu sei como que é isso, e já começa a mergulhar, o negócio vira quase uma novela, sabe? E é mais ou menos por aí. E a panorâmica, justamente se eu pegar uma câmera panorâmica, o que que é o panorâmico? Ou a panorâmica é aquela lá que eu bato a foto daqui e ela pega o ambiente inteiro. E a panorâmica justamente é isso. Ela traduz mais a ideia da ambiência, do entorno, e o cênica, o dentro. Eu mergulho no sentimento, nas emoções, o que está acontecendo comigo, meus pensamentos, a minha cabeça, a minha mente, o que eu estou pensando, sabe? Então, é justamente muito disso. Explorar essa parte cênica e panorâmica é não contar, é mostrar, é diferente. Quando eu começo a contar com detalhes para a pessoa, chega a um ponto em que os detalhes são tantos a ponto de trazer visualização da cena. E é aí que eu começo a mergulhar numa boa história. Quando eu tenho detalhes possíveis a ponto de eu criar um cenário. E aí que é a chave da questão. Contar uma boa história é fazer com que eu tire a pessoa daqui e leve ela para aquele cenário, para aquele momento de onde eu estou narrando, do que eu estou contando para ela. Beleza? Ao menos os melhores contadores de histórias são assim. Quando eu estou lendo um livro de história, não de história, mas quando estou lendo uma crônica, quando eu estou lendo, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, eu mergulho, literalmente. Eu imagino lá os bonecos, os personagens, os cenários, os sentimentos, eu começo a participar junto, apesar de não estar vendo uma imagem, estar lendo só palavras, entendeu? Outro ponto muito importante, e aqui eu começo a tocar nesses pontos aqui, desses três, não só para a história. Para a história, muito forte, mas para qualquer outro ponto, ter muito cuidado para abordar tudo isso, que é o tal do ritmo. Vamos, ao invés de falar dos três, vou falar de um de cada vez. O ritmo, que, como eu disse, comunicação, ela é uma dança, é levar a pessoa daqui para lá. E se eu paro para pensar em dança, o seu Joãozinho, que trabalha a semana inteira, chega sexta e vai lá pro bailão para dançar e fica das 8 horas até 5 horas da manhã, no mesmo dançando de um ladinho pro outro, uma das principais coisas que faz ele se manter ali é o compasso, e o compasso é quem dá o ritmo. E o ritmo é justamente entender a hora de acelerar e a hora de frear. A hora de enfatizar alguma coisa, cara, eu quero que tu faça isso. Ponto. E a hora de, cara, eu preciso que você faça isso por causa disso, por causa daquilo, e tal. Ter esse ritmo, ter essas nuances. É a mesma coisa que pensar num professor, que ele entra para dar uma aula e ele fica lá, galera, hoje eu vou falar sobre a descoberta do Brasil, por causa que aconteceu, tal coisa, tal coisa. Não só em questão de intensidade, de volume, de alto, baixo, como também a mesma coisa. O cara ele não tem pausa, ele é uma pista sem semáforo. Ele está indo lá e é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Ele fala, ele não freia, ele não enfatiza. E a acentuação ela está totalmente ligada ao ritmo. A acentuação ali no momento de botar um ponto, de botar uma vírgula, de dar essas pausas, seja escrita quanto falada, é onde eu vou dar a intenção do que eu estou falando. É na acentuação que se traduz a intenção. Entende? Então, no momento em que eu quebro o ritmo, eu deixo tudo isso para trás. Porque se eu quero enfatizar alguma coisa, eu boto um ponto. Entendeu? Aí eu botei uma. Ai meu Deus, me faltou. Caramba, uma interrogação. Aí eu coloquei uma interrogação. Mas entendeu? Finalizei ali o que eu tava falando. É uma outra questão diferente de eu sair falando e passando reto por tudo. Então o ritmo ele dá a intenção. E quando eu tenho o ritmo, eu facilito muito mais a compreensão do outro lado. Porque quando eu finalizo alguma coisa que eu estou falando, ou quando eu dou intervalos bem intercalados em relação às coisas que eu estou comunicando para alguém, quando eu acelero, quando eu freio, quando eu sei quando fazer isso, eu facilito muito mais a compreensão.
do que só chegar e sair falando. Não dá nem tempo da pessoa que está ali do outro lado, no seu caso, de pensar, de assimilar, de refletir um pouquinho, entendi, não entendi, o que ele quis dizer com isso, aquilo, entendeu? Quando eu coloco um ponto, quando eu paro, quando eu respiro, eu trago intenção para as coisas que eu estou falando, em relação à acentuação, como também eu faço com que você compreenda melhor as coisas aí do outro lado. Eu dou tempo para você refletir, para você pensar, e nós dois dançamos juntos naquilo que eu estou querendo comunicar. Grosseiramente, eu consigo te levar de um lado para o outro com mais facilidade quando tem ritmo. E a rima, ela também facilita muito isso. E ela anda lado a lado com o ritmo. Ela não é a mesma coisa. Mas existem vários tipos de rima. Eu posso botar uma rima no início de uma frase com uma palavra que está conectada ao lado, com a palavra que está conectada no meio, que está conectada ao fundo, entendeu? Rimas alternadas entre, eu posso rimar essa frase com a terceira ao invés da segunda, ou rimar com a de baixo, ou rimar com a última, enfim, existem diversos nuances. E se a gente para olhar, uma das coisas que são mais consumidas em relação à comunicação no geral é o quê? A música. E tem rima na música? Não sei nem responder. E a rima, quando eu paro para pensar nisso, ela está muito ligada à questão da fixação. Muito ligada na questão do entendimento e da fixação. Slogans, uma penca de slogans, rimam. São dois trechinhos, duas, três palavrinhas que rimam e ficam na cabeça e não saem nunca mais. Entendeu? Muitas vezes. Então, se eu quero fazer com que a pessoa entenda, que a pessoa compreenda, que a pessoa assimile melhor, a rima, ela participa muito disso. Um dos princípios da pedagogia, de ensinar para as crianças, de fazer com que elas entendam e assimilem a tabuada, o alfabeto, é o quê? Fazer musiquinha. Minha mãe é professora. Ela vai lá, ela sai de casa com uma penquinha de CDzinhos, com o rádio e tal, e vai lá, bota para as criancinhas, ficam lá, dançando musiquinha do alfabeto, musiquinha da girafinha, musiquinha de não sei o quê, e fixa. Eu tive professores no pré-vestibular, um professor no caso, que ele era professor de português, mais especificamente de literatura, e ele traduzia os conteúdos em música, ele levava o violão para a sala de aula, ele fazia música, ele tinha CD, ele tinha até participação de Gilberto Gil no CD dele, muito legal. E até hoje eu sei das músicas do cara. Eu posso não lembrar do conteúdo, posso não lembrar das nuances, não sei o quê, mas se eu lembro da música, eu já lembro de alguns pedaços do conteúdo. E fica, passaram-se anos, sei lá quantos, e fica, fixa. Então a rima ela também é imprescindível, tanto para o entendimento quanto para a assimilação do que eu estou passando para a pessoa do outro lado. E também caminha lado a lado com essa questão da fixação da ideia que eu estou querendo passar. Beleza? Além de ficar muito mais harmônico da pessoa que está ali do outro lado escutar. Que nem eu fiz agora, que eu fiz uma rima. Entendeu? Fica muito mais legal, fica muito mais bonito. Nossa, o cara rimou inconscientemente, as palavras já se fecham melhor, que nem o encaixe de uma luva, quando eu rimo. Ao invés de eu largar um tijolo no meio da conversa ali, uma palavra que não faz sentido, não que não faça sentido, mas que não se encaixe tão, vamos dizer assim, esteticamente nesse quesito, tá bom? E um outro ponto, e último deste vídeo, é ter uma estrutura clara, bem alinhada. Normalmente, uma história, a galera pega muito esse padrão de tem um início, tem um conflito, dá uma treta ali no meio, e aí tem a resolução disso daí. Tá? Isso daí é uma ideia. Mas a questão da estrutura clara e bem alinhada, ela vai além do storytelling, ela vai ao encontro de tudo que se deseja comunicar. Que eu saiba que eu estou partindo deste ponto para chegar nesse. Entende? Eu posso ramificar essa conversa no meio e ir para vários lados, como eu fiz ao longo desse vídeo. Eu dei vários exemplos, falei várias coisas, mas tudo eu fui para os lados, mas ele está tudo alinhado. Ele está seguindo no mesmo caminho. Eu estou falando do mesmo assunto, das mesmas coisas. Eu não peguei e estava falando do professor de música, do cursinho, que fazia a rima, e daqui a pouco eu fui falar do tiozão lá que engraxa sapato na praça e por isso que ele cresceu a empresa dele. Eu não estou falando de empreendedorismo, não estou falando de negócio, de business, estou falando de contar história, entendeu? E por mais que, nossa, Arthur, mas é por causa que eu dei um exemplo grosseiro, grotesco, bem diferente, para que, claro, fui ao extremo, peguei o cara lá que engraça sapato, que não tem nada a ver, a não ser que eu busque alguma coisa para enganchar isso daí na história, que nem o professor ali. Mas, no geral, parece, nossa, mas eu não faço isso. Mas diverso ver texto sem pé nem cabeça. E quando eu estou comunicando alguma coisa, seja lá para onde for, numa página de vendas, no anúncio, no e-mail, seja lá para onde for, se eu não estiver com as ideias bem alinhadas, a pessoa do outro lado, primeiro, ela vai perder o interesse,
porque não vai fazer muito sentido, ela vai cair fora, não vai prender ela, não vai fazer com que ela mergulhe e com que ela consiga ser guiada ao longo do texto. E também, provavelmente, como ela já caiu fora, ou se ela ficou ali, ela também não vai ter muito interesse de fazer alguma coisa, porque não ficou claro o que é para ela fazer. Quando chegou no momento do tal do CTA, o Call to Action, de pedir alguma coisa, a pessoa ela não vai entender muito bem. Por causa que o convencimento que veio que vem, ou deveria vir ao menos, antes do pedido, ele tá muito embaçado, não dá para entender direito, entendeu? Então sempre ter esse raciocínio de onde eu estou saindo, para onde eu estou indo, e ter clareza ao longo desse caminho e de não ficar inventando nuances que não fazem sentido. Basicamente isso. Beleza? Ter tudo muito bem claro, muito bem alinhado, muito bem amarrado. Todos os argumentos, a história, tudo que for comunicar. Feito. Isso, até pensando em captação, em tudo. Se eu estou falando de uma coisa numa página, uma coisa num anúncio, também entra muito nessa questão da ter a ideia organizada. Porque se eu paro para pensar num anúncio, num roteiro disso, num roteiro daquilo, grosseiramente, tudo é texto. É a mesma coisa que se eu pegasse e escrevesse um anúncio, escrevesse a página embaixo, tudo numa página em branco. A pessoa ela sai do anúncio, ela vai para a página. Então, a mensagem, num âmbito geral, ela tem que estar clara. Se eu estou fazendo um lançamento, o meu anúncio tem que condizer com a mensagem que está na página, os e-mails que recebem tem que condizer com a mensagem que eu falei nos stories, tem que estar tudo amarrado. O caminho é único, a mensagem tem que estar clara. Vai acontecer o evento, vai acontecer tal coisa, você vai receber isso, você vai receber aquilo, vai acontecer aquilo. Se eu começo a fugir, começo a falar de outras coisas, começo a comunicar coisas diferentes, ideias, sentimentos, propósitos diferentes, através do que eu estou falando, eu começo a enrolar a pessoa e se a pessoa está enrolada, se ela está na dúvida, ela acaba não fazendo, entendeu? Ela acaba saindo fora antes e acaba não realizando o que eu estava querendo. Terminei até com rima. Ah, moleque! Fechou? É isso. Valeu, muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo, se ficou, né? E é isso. Convido você a se inscrever, eu sempre acabo deixando pro final do vídeo, tem que fazer isso mais pro meio. Mas se gostou, comente aqui embaixo mais temas que eu posso trazer, mais ideias, mais conteúdos, algumas coisas que você gostaria que eu falasse aqui, também eu avalio, trago pra cá, beleza? Curte, compartilha com um amigo, com um cachorro, com um namorado, com um periquito, e é isso. Valeu? Até os próximos capítulos para mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.